Fomos criados para isso. Fomos criados para adorar em espírito e em verdade. E hoje nós vamos falar aqui quando as emoções nos afastam de Deus. Deus colocou fortemente isso no meu coração para compartilhar com vocês nessa manhã. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus nos fez corpo, alma e espírito. Nós precisamos das emoções para viver. Às vezes dá um nó na cabeça, né? Negócio de corpo, alma e espírito. Nós somos um corpo, parte física, que se comunica com o mundo externo. Nós somos uma alma onde estão as nossas emoções, tristeza, raiva, alegria, felicidade. É ela que controla todas as nossas decisões. Temos o Espírito, que é o que nos liga a Deus. Por isso que na palavra de Deus todo o tempo diz, em espírito e em verdade. O Espírito Santo, ele se importa que o adoremos com inteireza, com entrega de coração. A ordem correta é a alma, é o Espírito que governa a alma e a alma governa o corpo. Espírito governa a alma. O Espírito Santo de Deus, na nossa vida, nos ajuda a governar nossas emoções, a nos dar direção, a tomar decisões assertivas. E a alma ajuda a controlar o corpo. E quando está fora de ordem, aí dá muito problema. Muito problema para a gente, muitas consequências, muitas voltas no mesmo lugar. As emoções fazem parte da criação de Deus. Ele nos fez seres emocionais, relacionáveis. Fomos criados para isso. Não tem como a gente querer viver sozinho, não tem como a gente querer viver dopado de remédio para não sentir nenhuma emoção. A gente vai só existir. Mas as emoções, elas nos movimentam. As emoções é que nos fazem viver e nos fazem andar. Quem já assistiu aqui o filme Divertidamente? É muito aquilo. A gente precisa da tristeza. A gente precisa da alegria. A gente precisa de todos esses sentimentos, todas essas emoções para que a gente possa viver. E tem dias que nós vamos estar lá embaixo, tem dias que nós vamos estar lá em cima e está tudo bem. Porque graças a Deus que o Senhor disse que em todos os dias Ele estaria conosco. Então não tem como você estar sempre lá em cima. Mas também não tem como você estar sempre lá embaixo. Mas o Senhor, Ele é conosco em todos os momentos. Quando essas nossas emoções não estão alinhadas com a palavra, elas nos fazem afastar do propósito de Deus, perder a fé e tirar o desejo até mesmo de estarmos na presença do Senhor. Porque o problema não é sentir, o problema é ser governado pelo que sentimos. Jesus cirou. A palavra de Deus diz, ireis, mas não pequeis. Sentir, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir ódio, a gente vai sentir... Nós vamos sentir tudo, mas como nós estamos controlando as nossas emoções? No que isso está impactando na nossa vida, principalmente na nossa vida com o Senhor. Tudo que sentimos brota dele e influencia o nosso comportamento. Primeiro ponto aqui, emoções, elas podem nos cegar espiritualmente. E como as emoções nos cegam? Como as emoções nos tiram a visão espiritual, nos tiram a visão do reino, nos tiram a clareza de tomada de decisões, como isso nos atrapalha? Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É a palavra de Deus que diz. Então, se a gente
deixa ser movido pela nossa vontade, aonde a gente para? Como que está sendo? Quando o coração está magoado, ansioso, com raiva ou frustrado, a tendência é perder a clareza. A gente perde, a gente começa a distorcer as coisas, a gente tem uma visão distorcida de tudo. A ansiedade, ela, quando a gente está muito ansioso, a gente quer tudo no nosso tempo. E a ansiedade faz com que a gente deixe confiar no Senhor. Aquele exemplo bem básico. Acabou o dinheiro. A gente vai correr para tudo quanto é lado, né? Vai para o banco. Alguns vão até para onde não pode ir. Vai para a agiota. Vai para o irmão. Vai para o parente. Mas na ansiedade, nem lembrou, na emoção do momento, nem lembrou de perguntar para Deus. Nem perguntou de orar ao Senhor, nem perguntou de, Deus me dá uma direção, o que eu faço? Mas a gente é muito bom em tomar decisões erradas baseadas nas nossas emoções. E a gente é muito bom também de querer que Deus resolva a bagunça que a gente faz. Porque já pararam para perguntar, quantas decisões você tomou sozinho sem consultar o Senhor? Irmãos, a hora que a gente acorda, até a hora que a gente dorme, a gente passa o dia tendo que tomar decisões. Agora, imagina se as suas emoções não estão alinhadas com Deus durante esse dia. É o tempo todo, é a roupa que você vai vestir, o que você vai comer. Compra, não compra, paga a conta, ou não paga. É o tempo todo. E será que nessas nossas decisões nós estamos tendo um relacionamento com Deus para que Ele possa estar no controle, nos dando a direção, nos acalmando, nos trazendo uma estratégia nova para que a gente possa viver aquele dia, para que a gente possa viver aquela guerra, para que a gente possa viver um dia de cada vez na presença dEle. Mas muitas das vezes a gente nem lembra quando acorda, nem de orar. A tristeza profunda nos impede de seguir. Como a gente tem vivido tempos difíceis em que a tristeza profunda tem tomado conta de nós. Traumas não tratados, problemas não resolvidos, coração cheio de sentimentos ruins, cheio de rancor, cheio de mágoa. E às vezes é uma coisa tão simples, às vezes foi um irmão que passou por você e não falou. O irmão não falou com você e pronto, acabou o seu dia. Às vezes o irmão estava preocupado com outra coisa, nem percebeu que você estava ali. Mas ali já dá um motivo para que o inimigo comece a semear coisas na sua mente. E daqui a pouco está no seu coração. Às vezes uma discussão em casa, às vezes, ainda mais casa, né? Marido e mulher, gente, do nada começa Era só um prato sujo. Era só uma cama que não foi arrumada. Era só uma roupa que estava jogada no sofá. E do nada, começa-se uma grande discussão. Emoção. A gente se deixa tomar pela ira. A gente se deixa tomar pela raiva do momento. E não paramos para contar aqueles 10 segundinhos. Jesus, me segura, Senhor, porque senão eu vou voar no pescoço dele. Senhor, me segura, porque senão eu vou voar nela. Mas eu estou falando isso aqui, mas isso é sério. Porque a partir do momento que você está se permitindo que o Espírito Santo governe as suas emoções, você está evitando muita guerra na sua vida. Você está evitando muito problema que você não deveria estar passando e você está passando porque você está agindo no impulso o tempo todo. Emoções não direcionadas pelo Espírito Santo nos levam ao fracasso. Nos levam a perder muitas coisas na nossa vida. A ira nos impede de ouvir a Deus. Quando a gente está irado, a gente não quer ouvir nada. A gente não quer ouvir ninguém. A gente está com raiva. A gente não quer parar para ouvir. Ah, não importa. Chega na igreja com raiva. Sai da igreja com raiva. Vai para casa, está com raiva. E aquilo ali vai te consumindo.
você está sendo movido pela sua emoção. E aquela raiva vai te destruindo por dentro. Aí muitos falam assim, nossa, fulano do nada saiu da igreja, do nada. Saiu dos caminhos do Senhor, não foi por nada. Todo dia, presta atenção, todo dia nós temos que pedir para que o Espírito Santo domine as nossas emoções. Todos os dias nós temos que nos relacionar com Deus. Todos os dias nós temos que estar em comunhão com o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, não tem como você vestir uma roupa de crente, entrar na estatística do IBGE, porque crente hoje é moda. Ah, eu sou crente. Antigamente o pessoal tinha vergonha, hoje não, porque é moda. Tem artistas famosos que são crente, tanta gente crente, evangélico. É fácil. Mas aqueles que vivem nas estatísticas, aqueles que vivem guiados por suas próprias vontades, não conhecem o poder de Deus. E o Evangelho de Jesus, a mensagem da cruz é poder de Deus. Deus usa os médicos. Sim. Tem que fazer tratamento? Tem. Se tiver que tomar remédio, tome. Mas se Jesus não tiver para controlar, se Jesus não tiver para curar, se Jesus não tiver na sua casa, não adianta, não vai fluir. E o que está dominando? O que está dominando a sua vida? O que você tem se permitido ser dominado, ser guiado? Porque não adianta você chegar aqui na igreja, você nem olha na cara do seu irmão. Às vezes a gente quer muito, né? É muito bom fazer a obra, é bênção. Fazer viagem missionária é uma bênção, faça, irmãos. Você que não fez, faça. Faça, a igreja precisa. Mas a gente quer fazer a obra, a gente quer ir para lá porque é bonito. A gente quer ir para a África. Não, Deus me chamou, eu vou para a África. Mais seu colega na faculdade, mais o seu vizinho no seu prédio, no seu condomínio. E lá no seu trabalho. Jesus está aí querendo te dar direção, querendo ser o centro da sua vida, para que você faça a obra de Deus aonde você está, indo para o seu trabalho, no ônibus, no carro, na padaria, no trânsito. Eita, misericórdia. Sim. Porque não adianta, Jesus não vai te colocar lá se você não começar aqui, ó. Não adianta. Não adianta você querer mostrar, viver rede social, que a gente sabe que é fake, uma vida das redes sociais, sendo que lá na sua casa, sendo que na sua intimidade, só há morte, sendo que na sua intimidade, só há rancor, sendo que na sua intimidade, não há conexão com Deus, não há vida com Deus, a sua vida não anda. Você está sendo dominado por quê? Pelo quê? As emoções impactam nas nossas decisões. Emoções podem nos tirar do foco do propósito. Mateus capítulo 14, versículo 30 diz: mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Aqui está falando de Pedro, quando estava no barco e Jesus veio andando sobre o mar. E Jesus falou: vem. E Pedro, naquela ousadia do Espírito, na emoção do momento, ele viu o mestre, ele não quis nem olhar se tinha água. Eu imagino que Pedro não quis saber nem o que tinha debaixo dele, se era água, se era o restante do barco, eu não sei. Eu sei que quando ele viu Jesus ali na hora, ele foi. Mas quando ele tirou os olhos do Senhor, e ele olhou para a circunstância que ele estava e falou: eu vou afundar. E assim somos nós. Saímos de um culto abençoado, saímos de uma conferência, saímos de um momento impactante com o Senhor. E Jesus, eu vou com o Senhor e nada vai me parar. Eu estou contigo, Jesus. Amanhã eu vou chegar lá no meu trabalho, ó, vou pregar para os 10. Primeiro problema do dia. Acabou sua semana. Aquela empolgação do culto, acabou. Aquele momento lá que você estava ali na emoção, adorando a Deus. Como foi falado aqui, gente, como é fácil adorar num ambiente desse. É fácil. É muito fácil você entrar aqui, é tudo favorável. Difícil é adorar lá, na sua casa. Difícil é adorar quando você sai daqui.
Mas você só consegue quando você tem uma vida de intimidade com o Senhor. Quando o Senhor é quem domina a sua vida, é quem lidera a sua vida, é quem te dá as diretrizes, é quem te fala, olha, vai por aqui. Você mesmo sem entender, olha para Jesus e fala, Jesus, eu não estou entendendo nada, mas eu confio em Ti, eu vou. E você colhe, e você amadurece. E aquelas coisinhas que te fazem deixar qualquer coisa Jesus, você começa a parar. Porque o seu propósito está nele, o seu foco está nele. E você de repente para e olha, sabe aquele negocinho? Eu vou na igreja. Não vou na igreja hoje não. Irmãos, às vezes você tem que vir para a igreja mesmo sem estar com vontade. Às vezes você vai orar mesmo sem estar com vontade. Às vezes você vai ter que ler a Bíblia mesmo sem estar com vontade. É constância. É busca. É dominar a sua carne. A minha vontade hoje é ficar o dia deitado. Não, mas eu não vou. Jesus, eu não quero falar uma palavra, Senhor. Só ajoelha. Ele ouve o teu silêncio. Ele escuta a tua alma. Ele sabe o que está aí dentro. Não adianta você falar palavras bonitas para Ele, querendo mostrar algo que você não é. Se permita se despir diante dEle. Que Ele sabe o que está aí dentro de você. Ele sabe o que está ocupando o seu coração. Emoções podem nos levar a decisões precipitadas. Então a gente viu aqui que emoções podem nos cegar espiritualmente, podem nos tirar do foco do propósito e podem nos levar a decisões precipitadas. Gente, como a gente sofre com isso? Como a gente sofre por tomar tantas decisões sem consultar ao Senhor, tantas decisões erradas. Você faz quando Deus fala que não é para fazer? Você insiste num relacionamento que Deus falou que não é para insistir. Você se assenta em mesas que Deus falou que não é para você se assentar. E a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus, ela é nosso manual, ela é nossa bula. E ela é tão atual. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela corta dos dois lados. Ela corta corpo, alma e espírito. 1 Reis fala ali também sobre Elias. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou debaixo de uma moita de zimbro. Ali orou pedindo a morte. Já basta, Senhor, tire a minha vida. Tenho de morrer algum dia, e bem que pode ser agora. Ali Elias tinha acabado de vir, de fazer oração e mandar fogo do céu. Elias estava ali no auge da unção, da glória, da graça, do poder de Deus na vida dele. E quando aquilo ali termina, quando Elias sai vamos trazer para os dias de hoje. Quando Elias sai daquele culto poderoso, que fogo do céu caiu, cura, milagres, paralítico andando, vidas curadas, almas tratadas, Elias vai para casa. Aí você acha que o inimigo fica feliz? O diabo olha para você e fala, que lindo. Não. Ele sabe o poder que você tem. Quando Jesus está na sua vida, não é você, né? Ele sabe o poder do que habita em você. Porque a palavra de Deus diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Roubar nossa vida, alegria, matar nossa fé. Destruir tudo que a gente tem. Então ele não vai ficar feliz. Aí Elias vai ali e entra na profunda tristeza, pedindo a Deus a morte. Irmãos, a chegar ao ponto de pedir a morte é porque ele não tem mais prazer na vida, é porque ele não tem mais prazer em nada. E ali Deus pega, muito simples, pega, o alimenta e peça para ele ir. Só que a emoção, o medo, cansaço, a frustração o levou a querer desistir. Quando ele viu que ia ser perseguido, quando viu que queriam a morte dele, quando viu que o jogo virou, ele ao invés de permanecer ali, Senhor, Jesus me acalma, Jesus tira todo o sentimento ruim de mim, Senhor tira toda a falta de fé, entregar para Deus, se rasgar diante de Deus e mostrar a fraqueza dele. Senhor, eu estava lá aquele dia e estava tudo bem, mas hoje não está. Elias pegou e deixou que o medo,
aquela sensação de fracasso, o desespero tomasse conta dele, a ponto de se esconder numa caverna e pedir a morte. E se isolar de todo mundo. Mas Deus não o abandonou. Deus o restaurou. Igreja, não tome decisões permanentes em momentos emocionais temporários. Sabe aquela hora que você está muito feliz também? E você toma decisões? Vamos fazer aquela viagem, vamos pagar aqui todo mundo, vamos juntar aqui o dinheiro. Você assume essa responsabilidade, você vai pagar tanto. Eu vou pagar sim, eu não tenho, mas eu vou entrar. No outro mês, você agiu na emoção, você assumiu uma conta, você assumiu uma dívida na emoção. E está ali você no outro mês endividado. Mulheres entendem muito isso, né? Passa na loja, ou vem a irmãzinha e vem com um monte de coisa para vender. Olha aquele casaco, olha aquele sapato, olha não sei o quê. Às vezes tem coisa de casa. Tem 300 vasilhas. Não, mas vamos comprar. Tem vários sapatos, né, gente? Não, mas vamos comprar, porque está na moda. Eu tenho um iPhone 16. Não, mas eu quero o 17 porque saiu agora. A gente age na nossa emoção. E às vezes a gente vai... Eu já vi gente pegar empréstimo para comprar iPhone. Eu falo, você está brincando. Não, eu preciso. Motivação errada. Decisão errada. E no outro mês estava como? Endividado, sem dinheiro para pagar a prestação. Motivação errada. Está sendo motivado pelo quê? Está deixando sua emoção tomar de conta. Isso nos custa um alto preço. Então não tome decisões permanentes em momentos emocionais temporários. Tome decisões com clareza e com calma, pedindo direcionamento do Senhor. Talvez seja a sua empresa, sua família, seus filhos. Não sei. Mas tome decisões pautadas na palavra do Senhor. Não tome decisões na hora da raiva, na hora da ira. Não tome decisões quando está muito alegre, muito feliz também. Calma. Para ali um pouquinho antes de dar a resposta. Não, eu vou pensar, eu vou orar. E você dá. Mas cumpra e viva aquilo que Deus colocou no seu coração. Outro ponto também, como principal, né? Como alinhar nossas emoções com Deus. Como alinhar nossas emoções com Deus. Primeiro, irmãos, o básico. Busque a presença de Deus diariamente. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: quanto mais perto de Deus, mais nosso coração se alinha com dele. Perdão, irmãos. Tiago 4, 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Porque quanto mais perto do Senhor, mais nosso coração está alinhado com o dele. Mais na vontade dele nós vamos viver. Mais os milagres dele nós vamos experimentar. Mais o favor dele nós vamos ter. É buscando, é se derramando. Irmão, se você tem procurado algo fora, se você tem procurado satisfação nas coisas desse mundo, Jesus não está sendo suficiente na sua vida. Jesus não está sendo suficiente na sua vida. Se você tem mais prazer pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus, Jesus não é suficiente na sua vida. Você ainda não teve encontro com Ele. Você precisa ter esse encontro com Ele hoje. Porque quando Jesus é suficiente na sua vida, irmãos, nada mais importa. Não importa. É Ele que nos faz passar pelos momentos difíceis. Porque um dia a notícia ruim chega. O luto chega. O fracasso chega. O divórcio bate a porta. Os filhos perdidos chegam. Situações tão difíceis chegam. O desemprego chega. A depressão bate na sua porta. Quantas guerras nós temos que enfrentar? Isso aqui não quer dizer em nada se você tem dinheiro, se você não tem, onde você mora, onde você... Não, isso aí, é dentro de você. E isso nós precisamos acordar e entender que a nossa vida tem que ser do Senhor. Porque não adianta você ter uma vida aqui dentro e outra lá fora.
Porque aqui dentro você vai ser o bonitinho, o pastor vai olhar para você, que lindo. Mas o Senhor Jesus, aquele que te vê, que te contempla, que te sonda, está vendo. Aí o que você faz? Vai lá, vive a vida do jeito que você quer, vive na emoção da sua carne. Irmão, se você passa a semana todinha alimentando a sua carne, você não vai querer orar, você não vai querer estar na igreja, você não vai querer estar em comunhão com seus irmãos. Você está alimentando só a sua emoção, você está alimentando só o seu eu, você está alimentando só os seus prazeres. Você precisa alimentar o seu espírito. Você precisa buscar alimento dos céus. Você precisa disso hoje, urgentemente. Se você não tem vivido isso, você precisa. Mas isso é uma constância, irmãos, até Jesus voltar. Porque se a gente para de alimentar o nosso espírito, se a gente para de nos conectar com Deus, a gente morre. Eu falo a morte espiritual. E quantos não estão mortos? E muitos dentro da igreja, infelizmente. Muitos dentro da casa do Senhor dormem. O Espírito vem, fala, a presença de Deus vem, visita, as oportunidades todo tempo, Deus está ali, tentando chamar a sua atenção para olhar para Ele. Mas você está tão movido com os seus desejos, com os desejos e prazeres da sua carne, com as suas vontades, que você acha que não precisa de ninguém, que não precisa de nada e que você é autossuficiente na sua vida. E Jesus em todo o tempo, mostrando para você que sem Ele, você não vai a lugar nenhum. Sem Ele você pode ter alguma honra aqui nessa terra. Sem Ele você pode chegar até determinado lugar. Mas viver aquilo que Ele tem para mim e para você é só buscando. É só se entregando. É só falando, Jesus domina as minhas emoções. Jesus domina, porque isso é uma luta diária, irmãos. É uma luta diária, a gente vai passar por isso até Jesus voltar. É uma luta diária, por isso tem que ser todos os dias. E como a gente faz isso? Buscando a presença de Deus, orando e lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades. 1 Pedro 5,7 também diz, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Irmão, está ansioso? Vai orar. Jesus, a ansiedade está me consumindo. Jesus, tira esse sentimento de mim. Não deixa que eu venha tomar decisões baseadas nela. Irmãos, com Jesus é muito simples. Ele não precisa de uma oração bonita, não. Ele só precisa da tua sinceridade, porque Ele te conhece. Ele sabe o quão ansioso você é. Ele sabe o quão raivoso você é. Ele sabe o quão inquieto você é. Ele sabe, nós somos carne, irmãos. Aqui não sai nada de bom da gente se não for Ele na nossa vida. Mas é Ele que domina. É só através dele que dominamos as nossas emoções. Se andamos no Espírito, submetemos nosso eu e nossas vontades. Você não vai conseguir submeter o seu eu pela sua própria força. É só através do Espírito. Submeta-se à emoção à verdade da palavra. Gálatas 5,16 diz, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. A palavra de Deus diz, andais no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Isso não quer dizer que você vai ser santo. Não, você não vai ser. Você só vai ser santo o dia que Jesus voltar para você e você tiver um corpo transformado de glória. Mas se você anda no Espírito, mesmo com todas as suas debilidades, mesmo com todas as suas limitações, nossas limitações, você jamais vai satisfazer o desejo da sua carne, porque ela vai estar dominada pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 12:27 diz, tenha comunhão, submeta a emoção à verdade da palavra. E uma coisa importante, tenha comunhão com o corpo de Cristo. Emoções se tornam gigantes quando estamos sozinhos. Porque quando a gente passa por algum momento como Elisa ali, e a gente está passando por algum quadro de depressão, que é uma patologia, quando a gente não está bem, seja por qualquer motivo, o que é a nossa primeira vontade? Se isolar. Eu não quero ver ninguém. Eu não quero falar com ninguém. Cadê? Aqui. Diz assim. 1 Coríntios, carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. A igreja é um órgão vivo.
Você precisa congregar. Você tem que estar ligado ao corpo, porque um membro só, tira o seu dedo, vê se o dedo vai sobreviver. Tira seu pé, perde sua pé. Não, irmãos, todos. O corpo de Cristo é necessário. Nós precisamos também, para que nós possamos controlar as nossas emoções, estar em comunhão com o corpo de Cristo. É necessário. Não é só quando você quer, não. Você tem que estar. É importante. E se você é aquele tipo de cristão, de crente, que fala assim: eu vou à igreja, mas eu não gosto da igreja. Eu vou à igreja, mas eu não gosto do irmãozinho tal, eu não gosto da irmã tal, eu não suporto aquela irmã. Irmão, você precisa nascer de novo hoje. A palavra de Deus diz: suportai-vos uns aos outros, suportando em amor. Domínio das emoções, domínio da sua carne. Porque é isso que o inimigo quer. Ele quer colocar contenda no meio da igreja. Ele quer colocar contenda no meio do povo de Deus. Ele quer trazer discórdia, inveja. Tantos sentimentos ruins que estão alinhados no nosso coração, fora do propósito de Deus. E nós precisamos estar em comunhão. E o último ponto aqui, que se não o mais importante: seja constante. Mas não adianta você viver de altos e baixos nas suas emoções. Você não vai conseguir atingir um grau de maturidade. Você vai estar sempre ali, um menino na fé, precisando do leite todo dia, precisando de alguém ali te mostrando todo dia. Você precisa amadurecer na presença do Senhor. Você precisa ser constante. Sabe aquele quadrinho que roda nas redes sociais? Um dia a gente está 1%, outro dia a gente vai estar 5%, outro dia a gente vai estar 10%, outro dia a gente vai estar 100%, 99%, 100%, né? 99%. Mas se todos os dias estivermos com o Senhor, está tudo bem. O que não pode é você estar hoje 1% longe de Deus, amanhã 5% longe de Deus, amanhã você voltou para 1%, se aproximou um pouquinho. Não, constante com Ele. Jesus está ruim, mas eu estou com o Senhor. Jesus, o cenário está caótico, mas o Senhor está no controle. Jesus, eu não sei como fazer, mas o Senhor vai me mostrar. Senhor, eu não sei como agir, mas o Senhor vai me dar uma direção. Senhor, está tudo destruído, mas o Senhor está no controle e pode colocar tudo no lugar. Não é sobre o quão bem você vai estar, é sobre o quanto você vai estar entregue na presença do Senhor. Aí sim, a presença dele vai ser suficiente na sua vida. E você vai parar com aquela conversa: eu não quero saber de Deus não, porque minha vida está tão ruim. Está ruim porque você tomou um monte de decisão errada na sua vida. E agora você acha que Deus tem a obrigação de botar tudo no lugar, na hora que você quer. Não, Ele não vai colocar. Sem antes tratar com você. Sem antes colocar a sua vida em ordem. Sem antes trabalhar em você. Sabe, menino que tem tudo? Você imagina se Deus fosse dar tudo pra gente? Menino que tem tudo, eu tenho tudo. Que nunca ouviu um não. A gente faz assim com Deus. Sendo que a gente tem que servir a Ele pelo que Ele já fez. Não pelo que Ele vai fazer. O que Ele vai fazer, irmãos, é bônus, viu? É consequência. Os milagres aqui é bônus. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, para que a gente tivesse uma vida plena, abundante e cheia do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para guardar para você? Não, para transbordar. Para transbordar lá na sua casa. Para transbordar lá no seu trabalho. Para transbordar lá na sua escola. Para transbordar aonde você for. Transbordar a presença dele, porque assim vidas vão ser alcançadas, porque as pessoas, ao invés de olhar para nós e falar assim: eu não quero ser crente igual fulano, eu não quero estar na igreja, olha a vida de fulano. Não, e as pessoas vêm olhar para a gente e falar assim: eu quero o Deus que fulano serve, eu quero o Deus que a Carol serve, eu quero o Deus que o pastor Dino serve, eu quero o Deus que a Tati serve, eu quero esse Deus, eu preciso desse Deus. Que quando está tudo... as pessoas não entendem, gente. Está tudo desabado aqui dentro. E você olha para a pessoa está ali adorando, buscando.
cair aos pés do Senhor, porque o que nos impulsiona, o que nos vai viver é a presença do Espírito Santo. E se você não dominar as suas emoções, se você não se deixar ser dominado pelo poder de Deus, você vai continuar vivendo essa vida sua. Um dia está bem, amanhã está mal, até que um dia você não quer mais saber da igreja, até que um dia você está apostatado da fé, até que um dia você até duvida da existência de Jesus. Será que Jesus existiu mesmo? Mas Ele hoje chama a minha atenção e a sua. Nós precisamos ser moldados, guiados, dominados pelo Espírito Santo. Porque Ele não arromba, Ele não vai te obrigar. Você vai ter que querer. Você vai ter que querer, você vai ter que se posicionar e se falar: Espírito Santo, eis-me aqui. Muda tudo aqui dentro de mim. Porque quando aí dentro, irmão, estiver tudo bem, não é que vai estar tudo bem, que eu digo assim, os problemas resolvidos não, tá? Quando dentro de você, Jesus for 100%, quando dentro de você, Jesus estiver aí, ó, reinando absoluto, aí sim, nada vai te parar. Nem a morte, nem a doença, nem a crise, nem o desemprego, nem a depressão. Nada vai te parar se você estiver alinhado com o Senhor, se você tiver em comunhão com o Senhor. Jesus precisa ser suficiente na sua vida, para que você pare de viver essa vida de esmola. Deus tem muito mais para mim e para você. As emoções são passageiras, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Que o que permanece governe, que o que permanece possa governar a sua vida. Que a palavra de Deus habite na sua vida. Que a presença do Senhor seja constante no seu lar. Seu lar não tem que ser lugar de visitação do Senhor. Seu lar tem que ser lugar de habitação do Espírito Santo de Deus. Que Ele possa fazer morada lá hoje. E quando a guerra vier, e quando o problema estiver forte, quando a onda vier alta, você vai olhar para Ele. Você vai olhar para Ele e vai falar: Jesus, eu não posso. Jesus está doendo. Jesus, eu não estou aguentando, mas o Senhor pode. E Ele vai se levantar com mão poderosa na sua vida e no seu lar. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. E que você saia daqui hoje com a convicção de que o Senhor é contigo. E se Ele tem falado conosco, é porque Ele nos ama e Ele tem pressa, Ele tem urgência em nos levar a transbordar da presença dEle. Amém? Glória a Deus.